Bem, nós estamos vendo 5 propósitos de Deus para a igreja. Nós já vimos quais são os 5 propósitos de Deus, nós perguntamos. E nós vimos que toda vontade, plano e propósito de Deus convergem para uma única pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Efésios 1, 9 e 10 dizem assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Não vou entrar em detalhes, porque já o fizemos no domingo passado, mas Deus, o Pai, fez com que tudo convergisse, tudo tivesse Jesus como centro, e foi por isso que Ele também o fez Senhor. E é por isso que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Não há nenhum nome mais importante em qualquer parte deste mundo do que o de Jesus. Deus o fez Senhor e Cristo e o exaltou dessa maneira, e é por isso que o livro de Efésios, a epístola aos Efésios, ela começa dizendo que Deus, o propósito de Deus é que tudo convergisse para Jesus, tanto no céu como aqui na terra. Deus revelou na sua palavra a sua vontade, o seu plano, os seus propósitos para a igreja. Efésios 1:11, em Cristo também, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E nós somos a herança de Deus, e fomos predestinados desde o início. Eu estou falando da igreja como um todo, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E por estar ligada a Cristo por meio de uma aliança de sangue, a igreja está diretamente envolvida em toda vontade, plano e propósito de Deus. Dissemos na ocasião que estamos casados com Jesus. Ele é o cabeça, nós somos o corpo, e como tal não há como desvinculá-lo da igreja, nem a igreja dele. É impressionante como muitos desprezam hoje a igreja, como se ela pudesse ser totalmente descartada e pudéssemos ficar só com Jesus. Não há sentido nisso nas páginas do Novo Testamento. Cristo e a sua igreja estão completamente vinculados e não há como separar um do outro, ou uma do outro. Um corpo não existe sem a cabeça e nem sem os seus membros. E a igreja é, com Jesus, o corpo dele, né? Então, nós somos membros do seu corpo e por isso participamos do propósito de Deus que Ele tem em Cristo Jesus e tem também para com a igreja.
Mas nós perguntamos quais são os 5 propósitos de Deus para a igreja. Vimos no domingo passado, primeiro, ser e viver para o louvor da glória de Deus. Efésios 1, 4 a 6. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. E o versículo 6 diz, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O propósito de Deus para a igreja é que nós, como igreja, louvássemos a glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente em Cristo. Já falamos bastante sobre isso, mas nós devemos louvar a Deus pela graça que nos foi dada através de Jesus. Isso é algo glorioso, isso é algo difícil de ser expresso em palavras. Nós somos participantes da glória de Deus aqui no mundo presente e de forma muito especial por toda a eternidade. Efésios 1, 11 e 12 dizem assim, em Cristo fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então, o propósito de Deus para a igreja, número 1, é de que o de que sejamos e vivamos para o louvor da glória de Deus. Em segundo lugar, nós vimos que era o aperfeiçoamento dos santos. Efésios 1, 3 e 4, a primeira parte, nós lemos assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Esse é o propósito de Deus para a igreja, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Em Efésios 4, 11 a 14, nós vimos que ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o propósito de Deus, através destes ministérios, destas pessoas que Ele levantou para exercerem este ministério na igreja, é o aperfeiçoamento dos santos. Todos eles lidam e trabalham com uma única ferramenta, e essa ferramenta é a palavra de Deus. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não sejamos como crianças arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia que induzem ao erro. Vimos também que, de acordo com Efésios 4, 22 a 24, somos instruídos. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Tudo isso vimos no domingo passado. Agora vamos ver hoje, ainda respondendo à pergunta, quais são os 5 propósitos de Deus para a igreja. Vamos ver o terceiro. Expressar a vida de Cristo por meio da unidade do seu corpo, a igreja. Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, fez uma oração pouco antes de ir à cruz, e no verso 11 ele diz, já não estou no mundo,
mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Assim como nós somos um, nós quem? Ele e o Pai. Assim como o Filho é um com o Pai, Ele queria que nós, Igreja do Senhor, também fôssemos um. Isso fica mais claro no capítulo ainda 17, que registra a oração de Jesus, nos versos 20 a 23. Ele disse assim: não peço somente por estes, uma referência aos discípulos que estavam perto dele, quando ele fez esta oração. Por isso que ele disse estes, é uma referência àqueles que estão perto e a quem ele podia se referir, porque estavam junto dele. Não peço somente por estes meus discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falaram. Aqueles discípulos iam pregar, iam falar de Jesus, iam ministrar a palavra. E ele estava pedindo não apenas por eles, mas também pelos que viessem a crer através da palavra que eles iam falar. E foi assim que o Evangelho chegou até nós. Alguém falou, porque ouviu de alguém, e durante séculos essa palavra foi disseminada, foi pregada e chegou até nós. Todos nós a ouvimos de alguém que foi instrumento nas mãos de Deus para nos fazer conhecida esta palavra, que nos permitiu conhecer a Deus através de Jesus. Por isso ele diz: não peço somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, ou pela palavra de Cristo, como diz algumas versões. Mas Jesus continuou, a fim de que todos sejam um. Então ele pedia que todos nós fôssemos um. E ele explica como é que isso se dá. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti. Ele não está dizendo que ele e o Pai são a mesma pessoa, mas da mesma forma como o Pai estava e está nele, e ele estava no Pai, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então ele queria que da mesma forma como ele está no Pai, e estava e está no Pai, e o Pai está nele, que nós também estivéssemos neles. Por isso que ele diz: estejam em nós. Também eles estejam em nós. Então, o propósito do Senhor Jesus ao orar é que, da mesma forma como Ele e o Pai estão intimamente ligados, e um está no outro, que nós também, como Igreja do Senhor Jesus, estivéssemos ligados ao Filho, ao Pai. Nós vamos ver daqui a pouco pelo Espírito de Deus. E ele disse: para que o mundo creia que tu me enviaste. Então não há como o mundo ver Jesus a não ser através da igreja. A igreja é o meio através do qual a vida de Jesus pode ser expressa e manifestada. Para isso foi nos dado o Espírito de Deus. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós
o somos. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Como podemos entender essas palavras de Jesus? É preciso que entendamos que Jesus veio como homem. E como homem, ele foi habitação de Deus pelo Espírito, que veio residir nele da mesma forma como hoje reside em cada um de nós os que cremos em Jesus Cristo. Por isso que ele disse aqui, eu lhes dei a glória que me deste. É uma referência ao Espírito de Deus, e é através dele que nós podemos ser um. Ele diz, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Eu não posso, você pode dizer, o Pai e o Filho podem ser um porque eles são Deus. Então, o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Isso é possível porque o Pai é Deus, é onisciente, é onipresente, onipotente. Então, porque é onipresente, o Pai pode estar no Filho e o Filho pode estar no Pai. Porque eles são onipresentes e eles podem estar em todo lugar. Mas eu e você não somos onipresentes, não somos oniscientes nem onipotentes. Mas para que eu e você pudéssemos ser um, Deus nos deu o Espírito dele, que é onisciente, onipresente, onipotente, e, sobretudo, no contexto que nós estamos vendo, onipresente, para que, através do Espírito, eu e você pudéssemos estar unidos e vinculados a eles, ao Pai e ao Filho, pelo Espírito, e um com o outro. Eu tinha colocado as coisas aqui numa ordem diferente, mas eu vou mudar isso aqui. Vocês nem vão saber porque isso aqui não vai aparecer aqui. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versos 12 e 13, nós lemos assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Eu vou repetir. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, Jesus está falando do nosso corpo humano. Porque da mesma forma como o corpo humano tem muitos membros, e cada membro do nosso corpo tem uma finalidade, uma função. E ele diz, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Então, ele está usando a figura de um corpo humano para que nós entendamos a nossa relação com Cristo, logo com o Pai e com o Espírito. Ele diz, pois em um só Espírito, e aqui é o Espírito de Deus, verso 13, todos nós fomos batizados em um só corpo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Quando é que isso aconteceu? Você não deve confundir isso com batismo no Espírito. Aliás, o batismo no Espírito Santo. Você
deve entender isso aqui como o batismo do Espírito no corpo de Cristo. Aqui é o nosso batismo no corpo de Cristo. Quando é que isso acontece? Isso acontece quando nós cremos em Jesus e o Espírito de Deus vem residir em nós. Em Efésios capítulo 1, lá no verso vamos começar do verso 13. Nele também, está falando de Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Quando é que alguém recebe o Espírito Santo da promessa? Quando alguém crê em Jesus. O texto diz, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito da promessa. E ele diz ainda, o Espírito é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Propriedade de quem? Propriedade de Deus. Quem é propriedade de Deus? Eu e você. Em louvor da sua glória. Então, nós estamos destinados a sermos resgatados como propriedade de Deus no dia em que Ele nos chamar à presença dEle. E até lá, quando estaremos definitivamente com Ele, então nós temos um penhor, e o penhor é o penhor do Espírito, é a habitação do Espírito de Deus, ele é a garantia de que nós somos de Deus, pertencemos a Deus, estamos ligados a Ele. A Bíblia diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E agora, bem, não está ainda no rumo que eu pensei não, mas amém. Vamos lá para Romanos, capítulo... E agora eu me esqueci o que eu ia dizer, mas... Romanos 8... Já me lembrei. Romanos 8, verso 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. E aqui é o Espírito de Deus, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Depois ele diz, versículo 14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, é o Espírito que é o penhor da nossa herança até que sejamos resgatados. Então, todos nós, quando recebemos o Espírito de Deus, nós somos ligados um ao outro, aos outros, nos tornamos parte do corpo de Cristo, estamos unidos uns aos outros e estamos unidos também com Jesus, que é o cabeça.
É dessa forma que nós somos inseridos, nós somos batizados no corpo de Cristo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, diz a palavra de Deus, esse tal não é dele. Então, por isso que ele diz, pois em um só Espírito, é o Espírito de Deus, todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Mas a Epístola aos Efésios, no capítulo 4, versos 3 a 6, e eu vou ler um pouquinho antes. Eu tinha feito a correção aqui, mas não salvei, ao que tudo indica. No capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. E ele explica, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas ele diz, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito. Quem faz a unidade e promove a unidade da igreja é o Espírito de Deus. Então ela já existe. É por isso que cada um de nós que temos crido em Jesus, temos o Espírito de Deus, ele vive dentro de nós e ele nos une um ao outro. Agora, cabe a mim e a você, através do mesmo Espírito, que é o penhor da nossa herança, através dele nós possamos viver o que também em Gálatas 5, 22 e 23 é relatado como fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Para que isso? Para vivermos e preservarmos a unidade do Espírito, que o Espírito já criou no vínculo da paz, para que vivamos em paz. Então, eu e você recebemos a ordem de preservar aquilo que Deus fez na minha vida e na sua vida. Ele nos deu o seu Espírito para que nós sejamos um. E eu não tenho direito de bagunçar o coreto, perdão a palavra, mas eu não tenho direito de bagunçar o que Deus fez direito. Então Deus nos deu o Espírito dele para que nós sejamos um. E eu não posso criar embaraço para que essa unidade deixe de ser manifestada. Porque se eu criar embaraço, Jesus não pode ser visto na unidade para a qual ele nos deu do seu Espírito. É para que nós fôssemos um. Eu não li no início, mas Efésios 2,14 diz assim, porque ele é a nossa paz. De dois povos, se referindo a judeus e gentios, judeus e não judeus. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então eu e você temos que fazer tudo para que haja paz. E não pode haver nenhuma raizinha de amargura, nenhum ressentimento, nenhuma coisinha, por menor que seja, que inviabilize essa
unidade criada, estabelecida pelo Espírito de Deus. Eu sei que todos nós somos humanos, falhos, e é por isso que temos que suportar uns aos outros em amor. É por isso que nós devemos ser pacientes, longânimos, benignos. Mas nós temos que entender que o plano de Deus não é criarmos embaraço para que a vida de Jesus se manifeste através da igreja. Então eu tenho que me colocar na posição em que realmente Deus planejou para mim, como membro do corpo de Cristo, e é preciso que eu e você preservemos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4:3. Preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. E ele continua dizendo aqui, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, e ele está se referindo ao batismo no corpo de Cristo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, ele enfatiza o porquê de sermos um. Para isso, há um só Senhor, para isso há uma só fé que nós colocamos em Jesus, um só batismo é quando o Espírito nos introduz em Cristo, nos batiza em Cristo, nos batiza no corpo dele, e um só Deus, o Pai e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então não existe divisão nos propósitos de Deus, existe unidade. É por isso que Filipenses 2, de 1-4, ele diz assim: portanto, se existe alguma exortação, algum encorajamento em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completa a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente o que é os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Eu não tenho que visar o meu interesse pessoal. O meu interesse é o interesse da igreja, é o interesse do corpo de Cristo. E na igreja eu tenho que buscar o interesse do corpo. O que é melhor para o corpo? O que é melhor para que a igreja seja igreja? Para que ela seja a expressão daquilo que Cristo é. Então, você não pode, nós não podemos criar embaraços que venham a prejudicar o propósito de Deus para a sua igreja, porque assim Jesus não pode ser manifesto. Quando ele orou, e estou me referindo a João 17, ele disse, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti também, eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, como é que o mundo vai crer que Jesus veio realmente e que ele é quem a Bíblia diz que ele é, o Filho do Deus vivo? Então, é preciso que haja unidade. As pessoas não vão querer participar de algo da igreja se eles não puderem observar que nós nos entendemos. Eu creio que nós viemos de lugares diferentes, de famílias diferentes, de culturas diferentes. Eu estou falando de cultura de cada lar, de cada família, como já disse aqui muitas vezes.
Cada família tem uma cultura, tem um costume, tem um hábito, tem uma maneira de viver. Isso nos faz diferentes. Mas em Cristo não deve haver qualquer diferença. Ele fala onde não pode... lá no texto de Coríntios, ele diz: pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, havia escravos naquela época, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Nós temos diferentes maneiras de pensar, mas há um só Senhor. Para todos nós deve haver um só Senhor. Deve haver uma só fé. Para todos nós há um só batismo. Para todos nós há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, nós podemos ter maneiras diferentes de pensar em muitas áreas, mas com relação à igreja e a nossa relação com Deus e aquilo que a Bíblia diz que eu e você somos nele, não pode haver qualquer divergência. E não pode haver qualquer divergência com relação àquilo que diz a palavra de Deus. Nós temos que andar de acordo com ela. Ela é a nossa regra de fé e prática. Ontem aqui na reunião falou-se muito sobre liberdade, não com essa palavra, mas dando-nos a entender que cada um é livre para, no caso aqui, sentar aqui onde quer. Tudo bem. Mas enquanto a palavra de Deus, nós não podemos fazer o que queremos, não podemos escolher viver como eu acho que devo. A regra para mim, para eu viver, é aquilo que a Bíblia diz. Ela é o manual a ser seguido. E nós temos que aprender a andar de acordo com a palavra de Deus. Porque não significa que eu sou perfeito e ando de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o parâmetro, é algo que eu e você devemos escolher. Agora, eu escolho viver de acordo com a palavra de Deus. Quem me capacita para isso é Ele mesmo. É o Espírito de Deus que me capacita. O Espírito de Deus que representa Jesus, como já vimos aqui outras vezes. Continuando, porque eu quero chegar no segundo ponto ainda hoje. Segundo não, nós vimos o terceiro, vamos para o quarto. Quais são os 5 propósitos de Deus para a igreja? Quarto, expressar o amor de Cristo através do seu corpo, que é a igreja. Unidade e amor estão intimamente ligados. O quarto propósito é expressar o amor de Cristo através do seu corpo, a igreja. João 13, 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, as pessoas vão conhecer e vão ver Cristo na igreja se houver unidade e se houver amor. Então, vamos ver o que ele diz. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. É interessante o que João escreveu na primeira epístola, que tem o seu nome,
capítulo 4, verso 7. Não, essa referência aqui não está certa, não. É 2,7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Ele está se referindo ao amor, como nós vamos ver. Por isso que no verso 8... Não, aqui não diz ainda não. Vai dizer isso mais adiante. Quando ele disse mandamento novo, ele está se referindo ao que Jesus disse. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Então, ele escrevendo na sua epístola, ele diz, amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Agora, o que ele quis dizer com a palavra antigo? Duas coisas. Uma referência ao ensino da Bíblia lá no livro de Levítico, no capítulo 19, nos versos 17 e 18. Aqui diz assim, não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, quando João diz, amado, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, ele podia estar se referindo a duas coisas. Ao mandamento que era antigo, porque estava na lei, e mais antigo do que isso, impossível, né? E lá na lei está escrito, não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E a razão é, eu sou o Senhor. Se nós consideramos Jesus como Senhor, então é isso que eu tenho que fazer. Senão eu não posso nem chamar ele de Senhor. Então seria essa referência de João, mas podia ser que ele está se referindo ao próprio mandamento que Jesus deu, porque quando João escreveu a primeira epístola, João foi um dos que morreram mais velhos dos discípulos, foi o que sobreviveu mais tempo aqui nesse mundo, e possivelmente já teriam passado em torno de 50, talvez até 60 anos depois que Jesus já tinha subido aos céus, quando ele escreveu essas coisas. Então era um mandamento antigo. Também por isso, porque na visão de João isso já tinha ficado bem lá atrás. Mas no verso 8 ele diz, por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo. Por que é novo? E Jesus disse, o novo mandamento lhes dou. Porque é novo. Ele explica a João 4,8. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele. Aquilo que foi e é verdadeiro em Jesus, mas aquilo que foi verdadeiro quando Jesus esteve aqui como homem. Foi o primeiro que amou como ele deseja que eu e você amemos uns aos outros. Como é que ele mostrou esse amor? Ele foi à cruz por nós. Ele derramou o seu sangue. E é interessante o que está dito em João. João 13.
João 13, 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Qual o significado disso? João está escrevendo isso depois que Jesus já tinha morrido e ressuscitado, e já não estava mais aqui. Então ele está relatando como Jesus amou os seus. Ele amou os seus até o fim. Amou o Pedro da vida, que diz que nunca tinha conhecido, não sei de quem que vocês estão falando, quando ele foi inquirido como sendo um dos seguidores de Jesus. Ele disse: eu não conheço esse homem. Isso por 3 vezes consecutivas. E Jesus, sabemos, continua amando a Pedro. A Bíblia diz que todos os seus discípulos deram no pé quando ele foi preso. Ninguém ficou com ele. Ele os amou até o fim. Por isso que depois da sua ressurreição, ele juntou todos eles e ministrou a eles, manifestou-se a eles e continuou amando-os da mesma forma como ele os amou desde o princípio. As pessoas pisam na bola conosco, comigo, com você, e talvez as pessoas que mais pisem na bola sejam as pessoas que você mais convive com elas. Aquelas que estão mais perto de você, você as vê todos os dias, ou quase todos os dias, e você é chamado a amar essas pessoas até o fim. Isso implica em perdoar. Isso implica em realmente manifestar o amor que você e eu não temos de forma natural. Mas é o amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Romanos 5:5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E o fruto do Espírito é amor. E eu e você temos o Espírito de Deus. O que cabe a nós é reconhecer: eu não posso, mas eu escolho amar. Eu não consigo de mim mesmo amar, mas eu escolho, e quando você escolhe, o amor vem. É uma escolha. Você escolhe não odiar, você escolhe não ficar ressentido, você escolhe não ficar magoado, você escolhe amar. E quando você escolhe amar, o amor de Deus invade a sua vida, porque você escolheu obedecer. Lá em... Eu fui olhar o relógio, já me perdi. Eu vou lembrar, vai chegar lá a hora. Vamos voltar lá para o mandamento de Jesus. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Mas ele acrescentou: assim como eu os amei. Então o padrão é Jesus, o modelo é Jesus. Hoje à noite, se você vier aqui, você vai ver o que é que Jesus suportou por amor a mim e a você. Você vai ver tudo aquilo que ele suportou, e pouco antes de morrer ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Então, é assim que eu e você somos chamados a amar, assim como eu os amei, que vocês amem uns aos outros. É tolice pensar que Deus nos encontrou porque Ele achou alguma coisa de legal na minha vida e na sua. Não, Ele tem nos encontrado no pecado. Romanos 5:8. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E cada um de nós aqui foi encontrado no pecado. Cada um de nós foi encontrado numa situação de pecado. E Ele nos achou quando estávamos no pecado. Ele nos achou quando não éramos e continuamos não sendo dignos dele. Ele nos achou e continua conosco, mesmo não sendo nós merecedores, não sendo nós dignos, não sendo nós o que gostaríamos de ser, ou que gostamos que as pessoas pensem que nós somos. Eu creio que todos nós buscamos ser aquilo que queremos que as pessoas vejam em nós. No íntimo, eu e você sabemos que não somos aquilo por nós mesmos. Se manifestamos coisas boas, não vem de nós, mas é dom de Deus, é graça de Deus. O apóstolo Paulo diz: eu sei que não há... Aí vamos lá para Romanos 7. Ele diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ele descreve aqui o conflito que ele viveu durante algum tempo, até que ele descobriu que não tem jeito para essa natureza humana. É por isso que ela tem que ser, um dia eu e você vamos morrer. É porque não tem jeito para a natureza humana. Mas ele descobriu uma nova maneira de viver, que está no capítulo 8. E no capítulo 8 ele diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida, uma referência ao Espírito de Deus, em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte é aquela que atua em todo ser humano e que nos leva a pecar, nos leva a viver longe de Deus. Mas ele descobriu que há uma nova maneira de viver, e essa maneira é pelo Espírito de Deus. A lei do Espírito de Deus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, eu e você somos aquilo que todos nós sabemos que é o ser humano. Então, nenhum de nós deve ter nenhuma esperança de sermos melhores amanhã, através do nosso esforço, não. Eu posso conhecer mais de Deus, depender mais dEle, ter mais dEle, aí eu poderei manifestar mais dEle. E é isso que Ele quer que a igreja faça. Apesar das dificuldades de relacionamento, que sejamos um
Apesar das dificuldades de relacionamento, continuemos a amar. Apesar das dificuldades de relacionamento, que continuemos a perdoar. E que façamos isso constantemente. Para que Jesus possa ser visto na igreja, é preciso que ele seja visto através da unidade e através da manifestação do amor que caracterizou a vida dele, através da unidade que nos é dada pelo Espírito. Aí, quando a gente falhar, vamos pedir perdão, vamos confessar, olha, eu errei, não é assim que eu tenho que fazer, não é assim que eu tinha que fazer. Isso glorifica a Deus. Glorifica a Deus, o meu pecado não. Quando eu confesso o meu pecado e admito, olha, não é assim que eu devia ter feito, não é assim que eu devia ter falado, não é assim que eu devia conduzir-me nessa ou naquela situação. Fui precipitado, fui negligente, errei, pequei, falhei, me perdoem. Isso traz glória para Deus. É por isso que a gente precisa confessar pecado. Jesus já morreu por todos eles. Mas cada vez que eu peco, eu devo confessar para que as pessoas saibam a quem eu confessar o meu pecado. O que é certo e o que é errado. Olha, eu fiz isso, mas não é certo. E eu estou profundamente envergonhado porque eu fiz isso. Estou triste porque eu errei. Eu não queria. Você me perdoa? Isso é você reconhecer diante das pessoas que você pode e você é falho. Mas isso não tira a glória de Deus na sua vida, se você tiver a coragem de descer do seu pedestal, reconhecer que você errou, que você pecou. Assim Jesus pode ser visto. Eu vou terminar com 1 João 4, 7 a 13. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. É para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Não é porque eu amei a Deus, eu não posso amar a Deus, senão depois de conhecê-lo e de ter do seu Espírito. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. É por isso que o segundo propósito de Deus é o aperfeiçoamento dos santos. E o aperfeiçoamento dos santos é feito através do que você está ouvindo aqui hoje. É para isso que pastor existe. É para ministrar a palavra, para que eu e você sejamos aperfeiçoados. E só cabe a mim, e eu digo a você também, pedir a Deus, tenha misericórdia. Eu peço para mim, misericórdia, Senhor, me ajuda. Mas eu confio na graça dele e peço que a graça dele seja abundante sobre a minha vida, e você deve pedir todos os dias. Você deve reconhecer que você não está com nada em você mesmo, mas você está com tudo em Jesus. Você está com tudo através do seu Espírito, através do seu poder, de tudo que ele
deu a mim e a você, para que nós vivamos uma vida muito melhor. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, nos 4 primeiros propósitos já vistos, a ênfase é no ser. Ser e viver para o louvor da glória de Deus, ser e viver a perfeição dele e nele, ser e viver a unidade dele e nele, ser e viver no seu amor por meio dele. As pessoas, quando elas virem, quando elas puderem ver Cristo em nós, então elas vão desejar Jesus. Essa é a melhor maneira de você compartilhar a sua fé com outras pessoas, até que você então venha ter a oportunidade de falar.